Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Terra. Adelmo Lima aqui, São Paulo para o mundo. Hoje, Vitor Lobo, Sapopemba, bairro importantíssimo de São Paulo para o mundo inteiro, tá ok? Um forte abraço a todos, me sigam no canal, dê seu link, compartilhe. Vamos trabalhar junto pela capoeira. Forte abraço a todos. Estou na área. Mestre, boa noite. Boa noite, meu querido Vitor Lobo, tudo bem? Na paz, espero que você também esteja bem, mestre. Tô ótimo, melhor da Boluru. Que bom, fico feliz. Bacana. Feliz demais. Tá na Sapopemba? Tô em Sapopemba, inclusive, sofrendo bastante bullying, né? Porque as pessoas têm o hábito de falar Sapopemba é uma cidade dentro da cidade, né? Por quê? Porque quase 350 mil habitantes aqui, né? Nós temos uma subprefeitura extremamente nova. Extremamente Caramba, nova, extremamente. muito Uma grande, cidade meu. linda, uma região muito linda. Região muito Eu sei linda. disso, conheço aí. Conheço assim, ó, de passagem, morei perto, lugar muito bom. Muito rico, né? Muito cultural. Uma maravilha, meu querido. Mas queremos saber dessa Sapopemba por enquanto não. Vamos descobrir quem é essa Sapopemba através de você, né? Sei que tem um livro aí. Mas queremos saber de você. Meu querido, primeiramente agradeço o convite, você está aqui com a gente hoje, disponibilizando seu tempo, né? O seu conhecimento e tudo, como um agente cultural que você é, um artista. Começou capoeira quando? Aonde? Com quem? E qual foi a sua relação emocional com a arte nos primeiros momentos? Eu comecei capoeira, na verdade, comecei capoeira em 2000, né? Os primeiros passos foi em 99. Eu tive o primeiro contato com a capoeira com o professor Jorge, do grupo Hum, Santa Maria, né? O Santa Pereirinha, Maria. Mestre Luciano, Santa Perfeito. Maria, né? Fiquei no Santa Maria, a linhagem de Santa Maria durante quase 14 anos, Caramba. né? O meu primeiro encontro com a capoeira foi através da violência. Eu apanhava muito na escola, apanhava demais na escola. E eu percebia que os meus colegas da escola, os meus amigos, né, meus camaradas que praticavam Bicho, capoeira não apanhavam. Então, meu primeiro contato com a capoeira, por mais interessante que possa ser, muita gente olha e fala, nossa, ele trabalha capoeira pedagógica, relação cultural. Não, meu primeiro contato com a capoeira foi para defesa pessoal mesmo, para parar de apanhar na escola, tu desse né? E tamanhozão, cara, funcionou, viu? pegando. Eu não era alto, mestre. Eu tinha 11 anos de idade, eu era um garoto baixinho, eu era bem obeso, né? Bem obeso. Ah, Então, todo tipo de e agressões gordinho. assim de uma escola pública, Sapopemba é periferia, mestre. Sapopemba é periferia. Então, é uma situação bem complexa assim da forma como eu iniciei a capoeira era através da violência, né? E os primeiros Caramba. contatos dela, e os primeiros contatos realmente pode parecer uma coisa muito estranha de falar, mas até uns 8, 10 anos de prática era pancada. Era pancada. Era isso que a gente buscava. E você se adaptou bem com essa pancadaria toda? Ninguém se adapta a apanhar, né? Então você busca treinar para bater. Então era o que a gente buscava naquele momento, né? Final da década de 90, começo de 2000, o senhor sabe melhor que eu que a capoeira era uma outra relação, não era a É. relação pedagógica que nós temos hoje. Não, Era uma não. relação voltada, ainda mais da Zona Leste de São Paulo, né? Não vou citar nomes aqui para não desmerecer ou provocar ninguém, mas Zona Leste de São Paulo é complexo, né? O Crescer aqui foi bem interessante. o simples ato de você existir gera uma provocação, né? É, simples ato de... E é interessante porque o Grupo Santa Maria ele era um grupo grande, era um grupo Sim, eu conheci. enorme, era um dos maiores grupos do Brasil, né? Então, assim, e nós tínhamos atletas muito bons, né? Então, assim, era uma coisa de rinha, né? Vou fechar a academia do outro, vou quebrar a casa do outro. Era essa loucura. Era essa a realidade. Vivemos essa realidade, né? E que loucura, que loucura. Mas me explica uma coisa só. Então não teve uma relação emocional, teve uma relação intencional, né? Uma questão Totalmente intencional. intencional. Totalmente intencional. Eu buscava uma forma de me defender, né? Ou através da arte marcial em si, ou através do próprio mito da capoeira. Com capoeirista não se mexe. Então, eu percebia isso também, essa relação, e aproveitei Hum. dela, né? Aproveitei dela, de todas as formas Teve, possíveis. teve uma motivação em relação ao Capadócio, né?
a esse espírito do capoeirista. Eu ia te perguntar, por que não karatê, por que não muay thai, por que não boxe, né? Excelente para se defender. Por que não? Porque, primeiro, porque não tinha Isso aqui na minha também. região, não tinha. Né? O céu vai ser, o primeiro céu de São Paulo é na minha região, é o céu Rosa da China, que você conhece. Né? O senhor Sim. conhece bem. É o É, o céu primeiro Rosa lá? da China é o primeiro céu de São Paulo. Né? Caraca, não sabia disso. Inclusive, quando o céu foi criado, ele foi criado num buraco. Sim, eu Né? Foi sei. criado num buraco. Um Né? buraco ali. Então, assim, é um buracão mesmo e é circundado de favelas, né? De comunidades Sim. ali, de uma área bem necessitada de mecanismos culturais, esportivos, e ele só vem depois, ou ele vem durante, eu acho que ele vem durante esse processo, eu não lembro o ano que ele nasce, mas é nessa época. Mas até ele ser implantado de forma real, de forma fortificada, né? Hum. Você tem um tempo, né? Você tem um tempo de gestão, maturação, organização desse processo. Então, primeiro que não tinha. Segundo que eu acho que é uma questão ancestral. Eu fui buscar capoeira também, não só eu em si, mas eu acredito que tenha sido uma questão de caminhos mesmo, de iluminação, porque é onde eu me identifico. Né? Eu pratico karatê, né? Não sei, eu acho que eu nunca te contei isso, eu pratico karatê, Não. né? Mas é uma forma de treino, não é? Eu não tenho a menor vontade de seguir me formar no karatê, por exemplo. Não tenho. Eu gosto, acho uma arte interessante, mas Nossa, não tenho vontade assim de seguir. Nenhuma. exatamente. Interessante. Então vamos lá. Vamos para a segunda fase, então, do menino gordinho dentro recebendo bullying. Na época não era bullying, não, tinha outro nome, né? Não tinha nome nenhum, né? Era porrada mesmo, não tinha nem nome, né? Batizaram esse troço de bullying Cara, agora. Porque eu vivia correndo é, também, eu sempre fui pequeno, né? Porque eu brigava na escola, você ia correndo, você não imagina, cara. Porque os caras tudo era. Até as meninas maiores do que eu. Então eu tinha que correr mesmo. Mas veja, como é que o menino gordinho, numa periferia, tá na capoeira, na violência da capoeira, para fugir da violência urbana da escola? Como é que é essa questão emocional? Como é que se sentia? Ou estava totalmente anulado isso e só estava conectado com a luta mesmo? Era só eu racional? não tinha nenhuma, eu não tinha nenhuma percepção de mundo naquele momento, né? Você tá falando, tô falando aí Loucura. eu tinha 11 para 12 anos, né? 11 para 12 anos, porque assim, eu fui começar a frequentar esse espaço, como eu te falei, em 99. Eu comecei a frequentar o espaço, admirar o espaço, fiz algumas aulinhas, pratiquei, mas a inscrição mesmo, que nem eu te falei, por isso que eu conto a partir do ano 2000, né? E aquele era o mundo naquele momento, aquela era a visão que eu tinha da capoeira de treinamento para bater, para não apanhar, ponto. Né? Eu não tinha a menor noção de que a capoeira era um movimento cultural, eu não tinha a menor noção que a capoeira poderia se tornar uma forma de profissão no futuro. Nenhuma noção, mestre. Mas nenhuma percepção de mundo mesmo. Né? E aquelas referências que nós tínhamos naquele momento, eu vou até reformular a minha frase. Eu não sei se naquele momento eu não conseguia fazer a leitura do que os professores e mestres que eu tinha contato naquele momento me proporcionavam, ou se Sim. realmente eles não proporcionavam. Eu não conseguia fazer essa leitura de mundo. Eu não tinha a menor noção que a capoeira era muito mais do que violência. Para mim, naquele momento, era violência. Era várias pessoas tocando em volta de uma roda e com o pau quebrando. Ponto. Ponto, era isso. Mas é interessante ver como é que o ambiente ele influencia a gente. É claro, a gente vai para qualquer atividade, vai para um casamento, vai para a capoeira, para a faculdade, a gente carrega lá a nossa história. E a gente interpreta tudo baseado na nossa história, que o cérebro não processa nada que ele não conheça. É impossível. Ponto final. Só Perfeito. consigo processar alguma coisa que eu conheço de falar e começo a fazer esses encaixes, entendeu? A própria capoeira em si, como atividade física, a priori, né, é uma atividade física. A gente entende ela. Nos dá perspectivas. E é uma fuga também. Eu fugi de duas violências, não tanto quanto a sua, mas na minha, por exemplo, eu, como criança, na capoeira também, que comecei com 12 anos de idade, fugi de duas violências. A violência da invisibilidade familiar e da violência da possibilidade de um dia usar drogas na rua. Porque minha rua era tráfico de droga. Nunca usei, nunca me ofereceram. Mas era o caminho de toda criança que chega à adolescência, entendeu? Era forma de fuga. Eu também entrei na capoeira inconscientemente. Eu entrei lá por uma questão afetiva, tá, do meu mestre, correto? E não experimentei violência. Experimentei
jogo duro, era coisa dura, mas violência mesmo não tinha tanta, entendeu? Mas eu estava, por quê? Acho que naquela época, quando eu estava sendo compensado emocionalmente pelo meu mestre, podia me encher de porrada, porque eu estava feliz, estava perto dele, e o que viesse de pancada era lucro. E levei alguma daquela, naturalmente, porque eu era novo, e tinha professores, o Cal era professor na época, tinha outros graduados, mais que ele ainda na época, entendeu? E o pau comia. Mas é interessante, porque é essa falta de leitura, né? De percepção. A criança está fora do próprio mundo dela, ou está dentro só do mundo dela mesmo, e não consegue olhar para fora. Como é que você vê isso? Como é que você lê isso? São as referências. O senhor já falou que as crianças elas nascem dentro de um ambiente, elas se constroem no meio onde ela está inserida, né? Então, se a minha percepção naquele momento, e é interessante falar isso, porque meus pais são professores, meus pais são educadores, né? Tanto a minha mãe quanto meu pai são professores, né? O meu pai, inclusive, ele é teólogo, tá? Oh, que Meu pai é legal. teólogo. Então, Muito massa. assim, só que eu nunca encontrei uma forma de utilizar dessa teologia, utilizar dessa pedagogia que eu tinha em casa para me proteger. O diálogo dentro de um ambiente de periférico, de um ambiente de violência, ele é muito complexo, ele é muito difícil de você lidar. Então eu busquei numa ferramenta, numa forma mais fácil. Mas eu acredito, volto a falar, que seja alguma forma de... É um caminho que a ancestralidade ela possa dar para nós, porque se não fosse daquela forma, eu não sei se eu teria encontrado a capoeira nesse momento. Né? Eu teria encontrado talvez ela de uma outra maneira. Né? Mas para uma criança, ela precisa de bons educadores. Ela precisa de bons professores, bons mestres, que lhe direcionem não para o caminho da violência. Claro, da defesa pessoal. Ninguém é uma barata para ficar sendo pisada. Nenhuma criança pode ficar apanhando. Nós temos que saber se defender. Né? Exatamente. Mas utilizar a arte enquanto movimento de defesa. Não apenas seu, mas daqueles e daquelas que se encontram em volta de você. Então é importante que nós tenhamos essa noção. Né? Mas a forma como eu fui treinado no início da capoeira não era essa percepção. Não vou ser hipócrita para falar que não era. Não era. Era uma outra realidade. E a minha leitura de mundo era aquela. Ponto. Era pancada. Que loucura, que loucura. Eu vou entrar daqui a pouquinho no assunto do gordinho que emagreceu na capoeira, entendeu? Mas eu vou dar um pulo aqui para uma fala que você fez. A capoeira criou meios, a circunstância de sua vida criou formas de você estar na capoeira. Eu acredito que a capoeira faz um chamado para todos, entendeu? E tudo, pode ser porque eu acredito que a capoeira, seja, além de uma atividade física e tudo mais lá, existe um propósito e um ideal específico para ser capoeirista, entendeu? E não é para pessoas iluminadas, não. Qualquer um pode entrar e estar nesse ambiente. Mas eu acredito que a capoeira faz um chamado, cria circunstâncias na vida da gente, porque a gente passa por tantas coisas e encontra a capoeira, uma coisa totalmente fora da nossa realidade, totalmente incompreensível para o nosso cérebro, totalmente fora da nossa capacidade emocional de interpretar aquilo. E a gente mergulha nela profundamente, ou por violência, ou por amor, por tudo lá, e acaba construindo na capoeira uma vida inteira. Então, é um chamado, seria isso? Eu considero com certeza um chamado, e eu volto a falar, um chamado, na minha opinião, ancestral. Porque é uma forma dela nos conectar à nossa ancestralidade. Né? A forma como nós... eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo espiritual que a capoeira nos proporciona. Eu acredito que sim, ela é uma forma de luta, é uma forma histórica, é uma forma cultural, mas ela também, para quem quer, né? Porque as pessoas têm o direito de... Quero a capoeira quanto um esporte. Ponto, é seu direito e é uma forma que você tem de encontrar a capoeira. Quero a capoeira musical, é uma forma. No meu caso, ela me conectou à minha espiritualidade também numa forma de eu me conectar com o meu corpo. Né? Uma forma de eu conseguir me conectar com a minha história, a história do meu povo, a história da minha gente, que é uma gente periférica. Né? Acho muito interessante quando eu vejo pessoas empoderadas ou pessoas que tenham condições financeiras melhores, abastadas, empoderadas não era o termo, eram abastadas financeiramente, tenham acesso à capoeira. Interessante, mas ela é uma forma de elevar a nossa estrutura social, ela é uma forma de defesa da nossa gente, é uma forma de tirar a nossa gente da miséria. Ela é também. Ela tem que ser uma ferramenta de transformação social, senão ela
Não, ela já foi uma ferramenta, ela é uma ferramenta de luta contra a escravidão. Ela é até hoje. Sim. Imagina uma forma de transformação social. É espetacular. Se eu já escutei a sua história várias vezes, mestre, eu já li seu livro, né, seus livros. E eu sei muito bem o quanto que ela pode ser transformadora. Sim, com certeza, com certeza. E obrigado pela referência, tá? E a deferência também. Mas veja só, sua fala foi bem interessante, porque sem uma vida espicaçada, não estou falando que todo mundo deve sofrer, mas sem um preço a ser pago, você não conquista a iluminação. Ponto final. Eu lembrei agora, com você falando, lembrei de Marco Aurélio, grande imperador filósofo. A infância dele, por exemplo, com 12 anos de idade, ele rico, com pessoas influentes, e com 15 anos ele foi prefeito provisório de Roma. Olha só, um moleque de 15 anos. Mas com 12 anos, o que ele fazia? Ele dormia no chão. Rico, com dinheiro, ele dormia no chão. Espicaçado. E quando ele se tornou imperador, sabe quem era o mestre dele? Um escravo. Quer dizer, ele estava na busca de respostas. E a capoeira, eu sempre falo para as pessoas, capoeirista pode ser branco, negro, magro, gordo, homem, mulher, rico, pobre, vai passar por dificuldades e tem que passar por dificuldades físicas, emocionais, de aceitação, apesar de ser totalmente inclusiva, né? Mas tem também essa luta para quê? Para poder lapidar a pessoa e ela iluminar a alma e ter essa compreensão da socialidade, da sua compreensão de si mesmo. Porque as pessoas fazem o quê, Vitor? Procuram fugas externas, né? Eu estou com conflito, eu estou com problema emocional, eu estou com problema de identidade. Mas eu tenho o quê? Eu tenho um carro. O que eu preciso? Comprar um segundo carro para me vestir bem. Ou então eu tenho uma casa, vou pôr uma segunda casa para me vestir bem. Então eu preciso viajar. Então a gente começa a acumular, a selecionar tudo de externo para tentar suprir algo interno. E não vai conseguir nunca. E a capoeira consegue, até certo ponto, saciar esse anseio da alma. Como você falou, da sua ancestralidade. Bem, bem pontuado isso aí. Muito obrigado. Axé. Axé, axé. E o moleque gordinho, como é que ele emagreceu? Levando porrada? Eu cresci. Não, eu cresci. Na verdade, depois dessa pandemia, a gente ganha uns quilos, né? Tem uns É. quilinhos aí depois dessa pandemia aí. Foi uma loucura, né? Mas a minha situação mesmo é que eu cresci, né? Eu estiquei, eu tive um Isso aqui crescimento fez assim, tardio. né? Um crescimento tardio dos meus 11 para os 14 anos, né? Mas assim, a questão sempre foi a forma. Se eu tivesse, por mais que eu tivesse emagrecido ainda durante, mesmo sem a capoeira, eu teria que buscar alguma forma de defesa, né? E ela acabou sendo essa minha forma de defesa. Então, a Que capoeira ela interessante. se tornou isso e ela também foi a porta, mestre, para minha musicalidade, né? Foi onde eu encontrei a música pela primeira vez. Foi através da capoeira que eu encontrei essa questão, esse gosto pela música, que depois eu fui para o violão, depois eu fui para outros instrumentos, né? Aqui, por exemplo, dá para ver um contrabaixo aqui, né? Sim. Então, assim, foi uma forma de eu entender que a música era muito maior do que aquele mundinho que eu tinha ali. Que a capoeira ela proporciona isso também, né? O samba de roda, a própria música da capoeira, as músicas de terreiro, né? Sim. Depois eu fui ter contato com o jongo. Então, assim, sensacional. A capoeira, para mim, ela é completa. Ela é uma paixão, ela é um amor, ela é construção, né? É construção. Interessante. Então, a tua ponte de conexão com o universo da capoeira, quando você saiu do seu mundo fechado ali, a ponte foi a musicalidade, então. Foi o primeiro ponto que eu me identifiquei pós-violência, tá? Pós-entrada aí da capoeira, quando eu comecei a entender o que a capoeira era, foi a primeira questão que me marcou e me apaixonou foi a música, as composições, né? Eu comecei a compor muito cedo, né? Eu tinha um grupo de amigos que tocavam MPB, alguns tocavam rap, e a gente começou a compor muito cedo. Quando eu falo muito cedo, assim, 14, 15 anos nós já tínhamos trabalhos publicados, Que né? legal. E aí nós tínhamos, era aquela época dos sites, né, chamados bandas de garagem e por Sim. aí vai. Então nós tínhamos grupos que fazíamos composições. E na capoeira não foi diferente. Nós já começamos a compor naquela época, claro, sem a menor percepção musical do que, né, nenhuma percepção musical dos grandes músicos da capoeira, mas era uma composição.
Se a gente ficar muito preocupado também em ficar agradando muitas pessoas, a gente não faz nada. Não. Nada, nada, nada. Né? E a minha não percepção da quantidade, da qualidade de músicos naquele momento, eu estou falando aí de 2003, 2004, me proporcionou uma iniciativa com os meus amigos e minhas amigas para compor. E nós começamos a compor muito, muito, né? E aí lá na frente a gente fala mais sobre isso, mas eu voltei agora a fazer, inclusive, composições e publicar a partir dessas plataformas que temos agora, essa facilidade que nós temos agora, a publicar também essas músicas, então músicas de capoeira, músicas de terreiro, a qual eu tenho muito carinho e muito amor. Que fantástico, cara. Fazer como a capoeira estimula a gente, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, o tempo não amadurece ninguém. O tempo só vai a pessoa crescer, envelhecer e morrer. Só isso. A única função do tempo é essa. Pô, mas não amadurece, não. Quem amadurece são os estímulos. E a capoeira é um balde cheio de estímulos. Onde você botar a mão, você nunca sai com a mão vazia. Você sai com a música, sai com a luta, sai com a brincadeira, sai com escrita, com um monte de coisa, né? Com a expressão. E essa estrutura dá para as pessoas... eu sempre falo, você precisa se encontrar. Todo mundo está meio perdido devido a várias circunstâncias, familiar, social, não se entende. E a capoeira é uma ferramenta, eu acredito, que não é terapêutica, né? Não é uma terapia da cura, mas eu acredito que ela é uma ferramenta que te dá o norte para que você comece a se encontrar. Por quê? Imagina você que tem uma tendência para música, gosta de música, gosta de instrumento, gosta de compor, não tem um ambiente, que tem um papel, que tem um lápis. Se você gosta de cantar, não tem um instrumento. Quer dizer, passa a ter uma vida medíocre, sem sentido, sem significado. Aí quando chega na capoeira, é uma atividade pobre. Pobre por quê? Você não precisa de nada, nada sofisticado. Um chão, tá bom. Não precisa nem de roupa, só de shortzinho você joga a capoeira. Então ela é pobre nesse sentido, mas rica na sua essência. É como berimbau. Tem instrumento mais simples que berimbau? Só se for uma macumba, né? Só se for uma macumba. Só se for ele. Porque... E olha o poder melódico de um berimbau, como ele é rico. Então, quer dizer, ele deu para você as possibilidades de até se aprofundar na musicalidade. Então, imagina as crianças que estão acessando a capoeira onde não tem acesso a nada. É isso, mestre, é isso. Dá um salve mais uma vez para os nossos amigos e amigas que estão passando por aqui, né? E Sim. essa é a grande questão realmente. Essa é a grande questão. A capoeira ela precisa nos conectar a algo, né? Você tem um grande campo de atuação, campo educacional, campo musical, campo pedagógico. Você tem campos e campos para trabalhar a capoeira. Então ela tem essas possibilidades, né? Ela tem essas ações, ela tem essa forma, né? Por exemplo, esse rapaz que acabou de falar aí, o Thiago Dias, né? Ele é professor daqui da nossa casa. Ele se formou, a capoeira fez com que ele entrasse nesse espaço pedagógico que ele trabalha hoje, para você ter uma noção, né? Através do nosso primeiro professor. Ele entrou nesse espaço como educador de capoeira, se apaixonou por educação, ele era de outra área, não tinha nada a ver com educação, se formou em pedagogia, né? E hoje é educador dentro de uma rede social, né? Que é a rede social Bom Parto, né? Então, assim, você tem campos e campos. A capoeira ela me proporciona a vontade de ser educador, de ser professor. Eu hoje sou formado em áreas de ciências humanas e leciono ciências humanas e pesquiso o campo da ancestralidade, principalmente a ancestralidade negra, né? Sim. Devido à capoeira. Então, assim, ela foi uma ferramenta. Eu saí do Brasil algumas vezes, né? As vezes que eu saí do Brasil, principalmente porque a capoeira me proporciona essa forma de sair, né? Essa abertura de conexão, né? Então, assim, além de viajar, estou falando principalmente para viajar, para trabalho, para tudo isso. Agora, como pesquisador, ela foi a minha porta, ela é a minha porta de referência, ela é a minha porta de mundo. Que fantástico, né? Eu acredito que a capoeira é uma maior revolução que o Brasil já experimentou, só que é uma revolução silenciosa. Não foi uma revolução armada, não foi uma revolução de classe, entendeu? E até a própria capoeira do Rio de Janeiro antigo, ela organizava o ambiente externo. Então, ela era como quase um partido político, não formal, não formalizado. Nunca foi, e tomara que nunca seja, mas é uma forma de conduzir, manobrar as situações das feiras, das pessoas. Até foi usada, né? Para ver o poder que ela tem.
E isso impacta na vida das pessoas. A gente não precisa nem dar muitos exemplos. Hoje, você pode olhar para o lado, entrar na internet e ver a capoeira no mundo inteiro. Isso é impactante, porque até Getúlio Vargas era proibida. E Getúlio Vargas para cá tem o quê? 60 anos, 70 anos? Está no mundo inteiro. Me mostra uma atividade que invadiu o mundo inteiro positivamente, sem apoio de ninguém, como a capoeira. Conhece alguma outra atividade? Eu não conheço. Não, todas as outras tiveram grande apoio, inclusive de federações, né? Teve um Sim, processo organizacional, principalmente as milenares, né? As asiáticas exatamente. milenares, elas tiveram esse incentivo e essa organização, né? Exato. A gente tem esse ponto, acho um ponto importante que o senhor citou, que é esse aspecto muito delicado, né, da política dentro da capoeira e como nós nos organizamos, porque um processo federativo é um processo político. Muitas pessoas acham Sim? que o processo político é só processo partidário. Não é, Não, né? nada a ver. E o senhor falou ainda há pouco sobre a maturidade, que muitas pessoas elas não amadurecem com a idade. É só a gente ver, a gente está vivendo um momento em que muitas pessoas estão morrendo em vida. Elas estão conseguindo destruir a própria imagem em vida. Sim, Elas estão se destruindo porque elas estão negando, elas estão atacando a própria essência do que a capoeira é. A capoeira, exato. ela não é um movimento, ela não é um movimento político partidário, mas ela é sim um movimento que sempre estará ao lado daqueles que são oprimidos. A gente tem visto, visualizado capoeiristas apoiando opressores. Exato. Isso é nojento, isso E não é de hoje é também, né? ridículo, E não é também de não é de hoje. hoje. Não é de hoje. O Não, problema é que não é hoje de está hoje. virilizado. O problema é Escrachado. esse. Tá Está escrachado. escrachado. É. Então, nós poderíamos até chamar esses capoeiristas de capitães do mato, não de capoeira. Né? A gente pode chamar de capitão do mato. Então, é importante a gente sempre delinear isso, que a capoeira ela tem esse ponto de luta, ela tem esse ponto de resistência cultural e esse ponto, acima de tudo, de amor. A capoeira é um ato de amor. Ser Sim. capoeirista é um ato de amor. Não, com certeza, com certeza. Não vou citar o nome do mestre aqui, porque eu não sei se ainda é a visão de vida dele, mas eu andei bastante tempo com ele uma época, tive essa oportunidade, e ele era um militante negro, ele era praticante do candomblé, entendeu? E ele trabalhava, dava aula de inglês numa escola particular, um estado famoso do Brasil. Só que ele falava sobre a cultura negra, né? Trazia o candomblé para dentro da sala de aula, com a particular, e ele foi chamado, olha só, foi chamado para poder parar de falar aquilo, porque estava influenciando a religião dentro da escola. Ele não estava fazendo isso, estava trazendo referências externas, né? Ela falou o seguinte: o que você quer que eu faça? Use só os elementos do inglês mesmo, puro inglês. Tudo bem. Ele começou a trabalhar mal com X, né? Deu uma rasteira Ponto. no pessoal, entendeu? E ele falou para mim várias vezes: ó, o capitão do mato, ele se vestiu de capoeirista. E a gente sabia, e isso era em um momento muito forte na capoeira, quando existia a violência do forte, o mais fraco. Porque teve a capoeira nesse momento muito tendencioso, né? O forte subjugava o fraco pela força e não pela habilidade. Isso aconteceu muito. Eu sou um cara pequeno, eu sei disso. Tá entendendo? Muito era oprimido, tinha que me virar na roda. Não era fácil viver neste ambiente hostil. E era um campo minado, era muito complicado. E você tinha que ir para a roda de capoeira. Você não podia se excluir. Sim. E eu não conseguia me excluir da roda. Eu tinha que estar lá, jogando ou não, tinha que estar lá participando. Não é a minha atitude de hoje, que hoje nem precisa mais, né? Porque a capoeira está mais tranquila. Mas ele falou que o capitão de mato está instituído dentro da capoeira e agora de uma forma até politizada. Coisa que eu não gosto muito de levantar em uma veste política, porque até é uma questão polêmica, né? Ficar envolvido só na capoeira mesmo. Mas existe exatamente essa questão da pessoa que está contra a própria capoeira em detrimento do que ela deu para ele, por motivos pessoais, escusos, né? E acontece, vai acontecer sempre. Na política, na religião, dentro de casa, na escola. Na capoeira não seria diferente. Você citou essa questão da perseguição, né? Que o seu amigo sofreu dentro da instituição que ele lecionava. Nós temos Isso. vários e vários relatos em relação a isso, né? Sim. Principalmente daquelas que falam, ó, você não pode cantar músicas que tenham referências a orixás. É. Tá, você quer que eu cante o quê? Para Jesus? Pô, Jesus eu acho Jesus uma figuraça.
Com Acho Jesus certeza. um grande exemplo de amor, de benevolência, de caridade. Beleza? Tudo bem, ótimo. Mas espera aí, as músicas de capoeira foram desenvolvidas e criadas dentro do movimento, principalmente dentro do candomblé. As Sim. pessoas que eram praticantes, né, eram da religião do candomblé, que hoje nós chamamos de religião do candomblé. Mas assim, não se pode fazer isso. Agora, a partir do momento que eu faço uma oração, seja A, B, dentro de uma escola, eu devo fazer? Não, eu não devo. A escola é É uma laica. tendência Né? Os religiosa ambientes são também. laicos, mas a gente está trabalhando a questão histórica, que é o que o senhor está falando. Exato. Trabalhar a historicidade da cultura negra indígena, da periferia, para essa gente asquerosa, para essa gente nojenta, já é uma forma de. Eles já acham que a gente está provocando eles, mestre. Eles acham que a gente já está provocando. Só da gente cantar uma ladainha, que é normalmente uma história de resistência de alguém, já é algo que as pessoas já ficam nervosas com a gente. Então, assim, a Sim. gente precisa, nós precisamos ser provocativos. O capoeira é provocativo por natureza, ele não é outra coisa. Ele não é um ser passivo. Se é Não, passivo, não. não é capoeira, é outra coisa. É É, outra coisa. ele não consegue ser subserviente a essa situação, porque é uma luta já está enraizada na gente. Eu estava uma vez com o Kaká, se eu posso falar, estava no Parque Trianon, e o Kaká tinha a deliberação, a autorização de estar fazendo aquela roda. Chegou um guardinha lá, um vigia de parque, nem policial nem nada. Já atuou o Kaká, mandou parar a roda. Ele não sabia de nada. Ele pulou a autoridade principal, que era a diretoria, e o Kaká, e foi querer parar a roda. Eu olhei para ele assim, isso é histórico, liga não. Ele, o que que é? Aí veio para cima de mim, não, isso é histórico, liga não, liga não. Porque ele não entendeu nada, né? Nem o que estava fazendo ali, nem que estava se conectado estava duplicando uma coisa que não parou de refletir em cima disso aqui. É capoeira, tem que separar de alguma forma, de algum jeito. Tá dentro do subconsciente das pessoas. E também tem essa estrutura todinha, que também não eu quero evitar entrar mais ainda profundo, essas tendências, né? Essas coisas de falar que, não, por ser negro, e ó, que você é um cara branco. Eu não sou um cara Sim. negro, entendeu? Eu tenho uma tendência, eu tenho mais negritude em mim do que branquitude. Meu pai era negro, entendeu? Minha avó era negra, minha mãe era de espanhol e índio. Então, quer dizer, é uma mistura que deu isso aqui. Então, eu tenho mais. Olha, seu pai, seu moreno para negro. Mas muitas pessoas falam assim, pô, mas você dessa cor faz capoeira. Já falaram isso para mim, dentro de escola. Cara, imagina o discurso que eu dei, né? Chamar a professora, e o pior, quando eu olhei para a professora, era mais negra do que eu. Então, quer dizer, lembra daquele filme Os Três Reis? Mac Damon, tem um filme legal Sim, americano, sim. na época do Quat lá, foi brigar lá, e os caras saíram para roubar o ouro do Saddam Hussein. Prenderam um, botaram corrente para poder eletrocutar, e o cara do Iraque falou lá, o soldado do Saddam Hussein, qual o problema do seu país, no caso dos Estados Unidos? Ele sem entender nada, todo arrebentado com rede elétrica para levar choque. Aí como é que um país faz com um negro tenha vergonha da sua própria cor? Que isso reporta também a nossa cultura, né? Então, quer dizer, a própria instituição Brasis é uma instituição tentando quebrar essa massa, essa compreensão das nossas raízes originais, que são índias e negras, e ponto final. Tem tendência E ponto final. Nós autoritárias? sempre seremos. Nós sempre seremos. Ah, desculpe, mestre, Não, atrasou. pode continuar. Pode Nós falar. sempre teremos, né, uma das questões mais importantes que a gente precisa ter, né, para quem está nos assistindo, a galera da capoeira, é que a capoeira ela será perseguida por ser uma cultura de matriz negra. Eu não sofri e nunca sofrerei racismo no Brasil. Sim, Provavelmente eu já sofri racismo em outros locais, não pela cor da minha pele, mas pela minha etnia em outros locais, sim. e você sofre. Nos Perfeito. Estados Unidos você vai sofrer racismo. Mas aqui no Sim, Brasil, não. Aqui no Brasil eu sou um privilegiado só pelo ato da minha cor. exato. Eu não sou parado na rua por ser uma pessoa negra. Não sou. De uns Exato. anos para cá, depois que eu instituí o dread no meu cabelo, eu comecei a ser parado porque procuravam maconha em mim, na minha roupa, né? Mas assim, isso não é uma forma. Isso pode até ser uma forma de discriminação, mas não é uma forma de racismo, não desse ponto. Mas nós seremos perseguidos por usarmos de ferramentas de matriz negra, que é a capoeira. Quem é do Exatamente. candomblé,
por mais que seja branco, vai sofrer uma perseguição por estar utilizando de matriz negra, né? Então esse é o que os especialistas vão falar sobre racismo estrutural. Eu não vou sofrer Exatamente. racismo. Eu não vou sofrer racismo. Eu vou ser perseguido por ser de uma religiosidade de matriz negra. E Exatamente. isso Não por ser negro. qualquer pessoa será perseguida. Imagina uma pessoa negra, né? Uma pessoa negra do candomblé, dentro de uma área de elite financeira. Que elite financeira, porque nossa elite intelectual é um lixo, tá? Eu sei disso. Financeira, desculpe, é um lixo. Então, assim, a gente precisa ter essas noções que as perseguições elas acontecerão. Muitos capoeiristas brancos não conseguem lidar com essas perseguições porque não entendem como ela acontece. Não Perfeito. entende. Bela Né? colocação. Eu vejo meus familiares negros, né, sofrendo essas perseguições. Então eu vivo isso. Eu vejo meus irmãos negros sofrendo essas perseguições. Estou na militância, na luta com eles contra o racismo. Mas eu sei lidar com isso. Sei lidar com essa luta. Mas no meu caso, eu tirei a roupa branca da capoeira, a perseguição para. Quem é negro, não. Não tem como você tirar a pele. Não tem jeito. Coisa Não tem. absurda, né? Eu tiro minha guia, eu tiro a roupa do meu terreiro, acabou. Acabou a perseguição contra mim. Essa população não. A população negra nunca para a perseguição contra elas. Nem que adquira uma nova persona, mas ele é negro, não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Me fala uma coisa. Essa fala me deu uma reflexão interessante. Eu acredito que a capoeira, isso é uma questão meio poética minha. Eu acho que a capoeira ia surgir no Brasil de um jeito ou de outro, com a escravidão. De uma forma ou de outra, ia aparecer na face da terra, entendeu? Sorte nossa foi no Brasil, né? Ia aparecer. Mas a capoeira também, ela começa, de uns anos para cá, sendo instituída como atividade física, em escola, academia e tudo mais lá, desde Mestre Bimbo até antes, entendeu? Ela começou a bater o pé na porta do preconceito. Porque, Vitor, imagina só, o candomblé veio aqui, está instituído, é perseguido, entendeu? De uma forma muito cruel, muito sacana, né? Coisa assim que horrível, que não é de religioso. Eu sou teólogo, eu posso falar disso em cátedra, porque eu conheci, fui seminarista, morei dentro, sei como é que é isso aí, entendeu? E eu vejo um cinismo muito grande em eu me vestir de religioso e brigar contra outra religião. Isso aconteceu lá no Islã, lá atrás. Não é o nosso contexto hoje. Agora, imagina se a capoeira não fosse constituída no Brasil. E o candomblé, sim. Depois a Umbanda no Rio de Janeiro. A capoeira consegue criar meios de entrar nos ambientes e levar consigo o cara que é do candomblé, o cara que é do católico, o evangélico, entendeu? E acabar tendo uma certa aceitação, mesmo com os preconceitos. Mas a capoeira, eu acho que é um veio de rio muito profícuo que consegue entrar nos ambientes e quebra um pouco dos preconceitos. Eu acho que sem a capoeira, teria um pouco mais de preconceito. O que você acha dessa observação? Eu acho que essa época, se ela acontecer um dia com essa naturalização, ela passou, né? Esse movimento neopentecostal, né? Neopentecostal radical, fundamentalista. E aqui eu não estou atacando, falando mal em nenhum momento da comunidade evangélica, muito pelo contrário, que o real cristão é o real do amor, é o da caridade, Exato. da aceitação, do Que é a entendimento da grande diversidade. maioria. Né? Eu não sei se é a grande maioria, porque eu não tenho dados em relação a isso, mas eu digo que são aqueles que eu tenho contato. Né? Os meus queridos amigos que são das comunidades evangélicas, que é mais de uma comunidade, não é apenas uma, né? Mas eu estou falando aqui dos fundamentalistas religiosos que atacam diretamente a nossa matriz, atacam a nossa forma de ver o mundo, demonizam o nosso atabaque, demonizam os nossos cantos, demonizam a nossa forma de ser. É tosco, é ridículo. Né? Então, assim, é maldoso, é cruel. E é também uma forma de perseguição política financeira. Né? Porque, eu aceito a capoeira, que o senhor colocou, é como umas estruturas, a veia do rio, né? Que vai com seus afluentes, né? Os seus subafluentes, entrando em todos os locais. Quem dera, ela entra, mas ela está entrando como? Ela está entrando com a denominação gospel,
ela está entrando sem o atabaque, ela está entrando sem o canto, sem os nossos Entendi. pontos, sem a nossa forma de louvação. Se ela está entrando dessa forma, ela não é capoeira. Não, Ela sim, deixa com de ser certeza. capoeira. Perdeu a essência da sua forma, né? Isso. Então, assim, chame de outra coisa, mas de capoeira, eu acho complicado chamar, né? Eu acho perigoso Entendi. chamar. Nós temos um programa no Sesc com o querido Eduardo, né, do Sesc Santo André. Nós tivemos um convite maravilhoso e um dos episódios nós falamos sobre essa questão da capoeira e a religiosidade, né? Sim. Que é linda a capoeira, ela é linda. Ela tem a sua espiritualidade. Você, como o senhor colocou, não precisa ser do candomblé, da Umbanda, né, da Quimbanda, não precisa ser de nenhuma religiosidade de matriz africana para você jogar, praticar a capoeira. Mas você não tem como negar a sua ancestralidade. Acontece muito, eu moro numa região aqui de Sapopemba muito bem localizada. Né? Eu tiro até sarro dos meus amigos que eu sou de Altos e Sapopemba, viu? Eu tô do lado do metrô, tô do lado agora do Isso. monotrilho. Então, assim, eu tô a 100 metros do monotrilho. Então, muito bem localizado. Para quem não é de São Paulo, o monotrilho é uma espécie de metrô aéreo, tá? É o aerotrem Exato. do Levi É. Fidelis, né? Então, muito bom, muito bem localizada. Por que eu estou citando isso? Eu tenho minha casa de capoeira num quarteirão extremamente bem localizado. Você tem noção de quantas igrejas neopentecostais tem no meu quarteirão? 7. 7. No quarteirão onde eu moro, Só no no quarteirão onde eu tenho a quarteirão. casa de capoeira. Só no quarteirão. 7 igrejas. Tá? Eu estou citando isso não para atacar a igreja, estou citando porque quando eu abri a casa de capoeira, as pessoas passavam na rua e falavam: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Pelo amor de Deus, estão criando. A frase era essa: o centro de macumba aqui na frente da igreja. Crê em Deus Pai. Ai, Aos ai. poucos, eu consegui. Eu não sei se eles estão com medo de mim hoje ou se eles acostumaram com a minha presença, mas era isso. Então, assim, essa tranquilidade da capoeira eu não vejo, mestre, muito pelo contrário, eu vejo uma transformação da capoeira de forma muito complexa. Existe um movimento de conversão de mestres de capoeira, tá? Existe um movimento hoje para financiamento de conversão dos mestres para converter o grupo, né? Em converter um Sim, grupo nesse estilo de grupo gospel, nesse grupo não dá para falar que é capoeira, e de uma forma muito cruel, muito violenta. eu entendi, eu entendi. Eu tenho uma perspectiva muito pessoal minha, entendeu? Eu acho que é uma pessoa estrategista e a capoeira como uma atividade estratégica para manter a cultura dela de uma forma ou de outra, ela se camufla, entendeu? Até o próprio Mestre Camilo me falou, a capoeira é como um camaleão que se camufla, se adapta à situação. Eu acho que ela paga o preço de ceder um pouco por um período de tempo para depois ela se reorganizar. É que nem é, coisas originais no nosso meio, entendeu? As coisas boas que nós temos mesmo, são gratuitas. O amor, o carinho, o respeito, são coisas gratuitas que estão em nós. E quando eu for morrer um dia, eu vou levar isso comigo. Agora, o meu carro, minha casa, até minha esposa, minha filha, entendeu? Esse celular aqui não são meus. Eu estou usufruindo deles, no caso da esposa, confraternizando com ela, uma relação de carinho, de amor e de construção, entendeu? De coração, tanto quanto minha filha, mas não me pertence. Quando não for, eu vou sozinho, entendeu? Por quê? Porque a essência permanece. Eu acredito que a capoeira também anda nesse caminho. Pode ser até meio filosófico, meio poético, não é nada racional. Eu acho que ela é manipulada erroneamente por pessoas, e ela cede esse momento, porque ela tem que ceder mesmo, porque ela é levada, ela não tem a instituição própria da capoeira, a capoeira se manifesta através das pessoas, e eu pego a capoeira, vou adulterar ela em mim e vou transformar ela numa coisa que eu acho que é legal, perdendo totalmente a essência. Mas vai chegar um momento que ela vai gritar dentro de você, querido, ou da sua geração. Alguém vai gritar, cara, não dá, porque eu preciso ser capoeirista. E ela tem os princípios próprios dela. E um dia isso vai voltar ao normal. Depois, no momento, pode até outra vez se corromper. E a história é cíclica, entendeu? Me mostra um momento do Brasil que teve paz, que não teve crise. Me mostra. O da história humana. Não tem, É não tem, cíclico. mas a questão é outra. Mas se a gente tem uma lei que garante a preservação da nossa identidade, é crime. Acabou. Um monte de Assim coisa como o errada no Bonino veio Brasil, e cara. chama.
Não, mas isso não quer dizer que eu tenho que aceitar. Não, Ponto. exatamente. Não pode. Não. Que isso está acontecendo e que os ataques virão, eu concordo plenamente com o senhor e nós sempre estaremos aqui para lutar contra isso. Agora, o processo de aceitação e esse camuflar é que me deixa com medo. Eu digo com medo assim do ponto de vista da transformação. Se eu matei, entenda quando eu falo aqui, tá, mestre? Matar não do ponto de vista carnal, matar antropofagicamente, de forma antropofágica. Sim. Se eu matar a sua essência, seu espiritual, o seu cultural, acabou. Se eu mato o seu corpo, a sua essência permanece, sua memória vive. Sim. Se eu mato o seu espiritual, o seu antropofágico, o seu cultural, não tem salvação, acabou referência. Fizeram isso com os indígenas no nosso país, pegaram as pedras sagradas, as árvores sagradas e construíram igrejas. Eu matei a referência, não tenho mais referência sobre aquilo. Então esse olhar a gente tem que permanecer. E no caso do Brasil, por mais que tenha sido, peço perdão do palavreado, mas é exatamente isso, por mais que tenham feito a preservação brasileira da capoeira, né, em 2008, com a água na bunda, porque ela ia ser tornada patrimônio em outros países, fizeram correndo, mas fizeram. É lei. Sim. Então, ponto. Se é lei, tá convertendo ela em outra coisa, é crime. Não tenho nem conversa em relação a isso, mestre. Estão fazendo isso, estão tornando ela outra coisa, é crime, é denúncia. E ponto. Né? Então, assim, são debates que eu acho importante a gente ter. Né? Sempre nessa essência, sempre nessa profundidade. Não, perfeito. É porque você está baseado na lei que realmente é importante. Então, isso aí é muito racional e objetivo. É assim ou assim. Se não é assim, denúncia. Tem que ser mesmo. Ponto. Entendeu? Sim. Mas tipo assim, eu tenho conflitos, nada a ver com a capoeira, com pessoas. Conflitos de ideias, né? E, tipo assim, eu não consigo impor na pessoa o que eu penso. E ela também não consegue impor em mim o que ela pensa. E fica esse conflito de ideias. Então, o que eu prefiro fazer? Não tem mais conflito. Entendeu? Porque o que eu acredito é verdade para mim e o que ela acredita é verdade para ela, porque é a questão da percepção, né? Que é uma faculdade mental. Isso é óbvio. Isso é uma lei que tem dentro do ser humano. Então, mesmo na capoeira também, eu já vi pessoas fazendo coisas assim horríveis com a capoeira. Horríveis. Eu fui em evento assim, o cara fez uma coisa assim. Aí eu perguntar, o que você achou? Eu falei, não achei nada. Por que você não achou nada? Porque eu não entendi nada. Eu fui assim, eu não entendi nada, entendeu? Tanto na estrutura do evento, como alguma coisa, questão de jogo, né? O que você achou daquilo? Eu não achei nada, porque você não é capoeirista? Eu sou, mas eu nunca vi isso na minha vida, eu não entendo esse tipo de coisa. Pego minha malinha e vou embora. Porque tem coisa que adultera mesmo. Aí ofende, machuca, entendeu? Nesse caso, me distancio. Porque aquele momento ali vai acabar. Espero que as pessoas um dia tenham consciência, poxa vida, nós erramos, então vamos melhorar alguma coisa a mais. Porque é o cara que quer inventar a roda dentro da capoeira, entendeu? Tipo assim, eu sempre falo para as pessoas, cara, nós já somos ignorantes, analfabetos em regional em Angola. Entendeu? Não estou falando dos angoleiros, eles são mestres da arte deles. Mas quem não está na capoeira Angola, por exemplo, da regional, por exemplo, eu vim da linhagem Mestre Bimba. Mestre Bimba, Mestre Acordeão, Mestre Arraia, Mestre Barto, eu. Se botar hoje, eu fiz anos a sequência Mestre Bimba, ainda faço ainda hoje. Uma dificuldade, mas não adoto ela, eu jogo capoeira. Entendeu? Eu só jogo capoeira, eu dou pernada. E sou feliz com isso. Mas não adulterei a minha essência em sua essência mesmo. A prática ela vai mudando. Agora, tem cara que vai me botar uma nova sequência diferenciada, como instituindo ela universalmente. Eu posso instituir uma sequência para a minha casa. Não tem problema. Eu posso instituir um toque para a minha casa. Isso é totalmente legítimo. Eu posso instituir a religião dentro da minha roda de capoeira. Cada um faz o que bem entender, entendeu? Mas a capoeira vai um dia cobrar a sua essência. Se o cara mudou alguma coisa, mas na essência da capoeira, na linha da capoeira, está no nervo central, não tem problema nenhum. Saiu daquilo que você falou da ancestralidade, aí quebra tudo. A linha não aguenta, vai quebrar e a capoeira vai cobrar um dia. Dentro ou por fora. Eu acho legal essa forma de pensamento, porque, primeiro, que eu acredito que a unidade de pensamento é burra, né? Qualquer unidade de pensamento é burra. Com certeza. Né? Unidade de pensamento é uma coisa quase ditatorial, então ela é, primeiro que ela é simplória,
ela é burra e ela é extremamente sem perspectivas de crescimento, porque dali você não sai de... O crescimento acontece na diversidade, o crescimento acontece no Exato. debate, porque para mim isso não é conflito, isso é debate, né? Se você tem uma forma de ver o mundo, eu tenho outra forma de ver o mundo, então a gente cresce assim. Agora, existe uma diferença muito grande entre aquilo que eu não entendo a linguagem, que é o que o senhor está falando, né, mestre? É. Eu não entendo a linguagem daquele campo. Aquela pessoa está tendo uma linguagem que eu não entendo. Aí não há diálogo, porque a gente não consegue se comunicar. Não tem Né? condição. Nesse ponto, por isso que eu acho interessante essa forma. A capoeira ela tem tantas formas, tantas vertentes, que eu acredito que se ela conseguir um dia se tornar algo tão unificado, né? Primeiro que ela vai deixar de ser aquilo que ela é como nosso patrimônio. Eu acho que ela vai deixar de ser isso. Ela é uma outra estrutura, vai ser uma outra coisa, uma outra manifestação. A capoeira ela tem que, por si só, a diversidade e a pluralidade de manifestação. E ponto. Sim. Né? Então, acho que prender ela numa caixinha é bobagem. Não, com certeza, com certeza. A Negona do Abadá Capoeira falou aqui, ó, a história da capoeira e as músicas estão totalmente relacionadas às matrizes africanas. Não sou contra a evangelização da capoeira, desde que a cultura e a essência não se perca. É um paradoxo, né? Obrigado, Negona, pela sua participação. O que você acha, Vitor? Eu acho que é um paradoxo também, porque a essência, voltando a falar, que eu acho legal que ela comentou. Eu não sei se ela estava aqui na hora que eu comentei sobre a questão da evangelização. Sim, o problema não está na religiosidade e na questão evangélica. O problema está no radicalismo desses fundamentalistas. E os próprios fundamentalistas, por eles em si, não existe possibilidade de pensamento diferente. Não existe possibilidade de pensamento diferente. Não há possibilidade. Então, assim, para eles, para essas pessoas, para esses fundamentalistas, seja ele de qualquer denominação, a unidade de pensamento é a essência. E qualquer coisa que fuja daquele pensamento é errado. Então, permitir que essas pessoas elas transformem a capoeira numa coisa que ela não é crime, ponto. Né? E o Thiago, inclusive, acho que é o Thiago, acho que é ele mesmo, o Thiago Alves, acho que é ele que entrou agora, que fez o programa comigo lá no SESC. Né? Nós fizemos um debate muito interessante, estamos fazendo uma produção sobre essas análises, sobre essa forma de ver o mundo. Né? Mas isso é um campo muito complexo, muito difícil de lidar, porque o fundamentalismo é um problema. Ponto. Né? Não, sim. Não, eu entendo. Eu passei uma experiência desagradável fora da capoeira. Eu era estudante de teologia e era conferencista sobre prevenção à AIDS, né? E sobre teologia aplicada à família. Não era religião, era princípios formais que conduziam a pessoa, a família e tudo mais para poder ser pessoas conscienciosas. Que princípios cristãos? Eu participei do budismo, participei do Hare Krishna, então eu fiz uma mescla de estudio e também a própria ciência do século XX, né, que a gente estudava bastante tipo de coisa. Nós estamos no começo do século XXI. E um dia, três pessoas de uma instituição religiosa foram assistir a minha conferência, que foi em Pinheiros, aqui em São Paulo. Eu já identifiquei logo ele, já vê, né? O biotipo, a roupa, já tá ali, né? Crachá. Eu sei, assistiram lá 3 final de semana direto. No quarto, foram lá e me assediaram. Me deram uma proposta para eu montar uma instituição igual a deles, ser filiado a eles, para ganhar a troco de dinheiro. E era dinheiro pra caramba. Não vou falar o nome da instituição, nem porque não é o caso, né? Mas eu fui abordado. Quer dizer, eram totalmente radicais, porque eles não estavam preocupados nem com Deus, nem com eles, nem com o próprio, nada. Estavam preocupados com dinheiro. Era uma empresa que arregimentava pessoas que tinham potencial, que eles achavam que tinham potencial para poder enfileirar o trabalho deles, entendeu? E eu, naturalmente, não aceitei, obviamente, né? Mas essas coisas acontecem. Vamos voltar para o campo da capoeira, que é que a gente diga melhor. Bora. Vamos lá. Ô Vitor, a criança cresceu. Por que você foi dar aula de capoeira? Era um sonho, cara. Era um sonho de criança. Sonho de criança.
Quando eu comecei Você a não tinha capoeira, consciência, você não tinha consciência quando era criança, só queria dar porrada e jogar porrada. Mas eu achava bonito você ter família. Eu sempre visualizei a capoeira como uma família. Sim. Eles me protegiam, né? Eles me protegiam da porrada, eles me protegiam do assédio, me protegiam da violência, né? Nossa, Então legal. eu comecei a perceber que ter a capoeira, eu conseguiria proteger outros, né? Então a capoeira, ela é um quilombo, ela é uma área do quilombo, né? E ela era um espaço que as pessoas poderiam estar acolhidas. Por mais que naquele momento, enquanto criança, eu ainda usava a capoeira muito mais como violência do que propriamente como proteção, Sim. eu visualizava que aquilo era o que eu queria. Eu queria ter pessoas perto de mim, gostaria muito de aprender com elas e ensinar, né? E nunca estar sozinho, porque eu venho de uma família, eu venho de duas matrizes de família, a família baiana, negra, e uma família portuguesa branca, né? Então, assim, eu morei boa parte da minha vida com a minha família baiana, e a casa era sempre cheia, sempre Sim. lotada. Quando eu vim para Sapopemba, eu vim para a casa do meu pai, que é de origem portuguesa, e a casa era vazia. E a casa era muito vazia. Então eu encontrei o complemento da minha vida, da minha baianidade, né? Inclusive eu nasci na região desse rapaz que tá rindo aí, que é o Madrugada, né? Nosso irmão Madrugada, né? É uma madrugada, Guarda-se Madrugada. E eu nasci nessa região da Zona Norte. De lá eu vim para Sapopemba e Na fiquei Zona sozinho. Norte? Eu nasci na Zona Norte, né? Legal. E assim, Cachoeirinha, né? Freguesia do Cachoeirinha. Ó, bairro do Limão. Então, Morei lá. assim, aquilo para mim foi estranho, porque eu vim para cá ficar sozinho e eu encontrei na capoeira essa família que me complementou, essas pessoas que me acolheram, que me protegeram, né? Porque meus primos, minha família, todo mundo tinha alguém na escola. A minha rua, onde eu nasci, era uma rua extremamente cheia de crianças, lá Sim. na Zona Norte. Quando eu vim para cá, eu vim para uma avenida. É. Não tinha Só tem ninguém. carro. Então, o que acontece? Quando você vai para uma avenida, para quem já morou em rua cheia de criança, você tem, ó, não mexe aquele cara que é da minha rua, não mexe aquele que é da minha rua. Aqui, eu fiquei sozinho. E eu encontrei na capoeira essa forma de me proteger, essa forma de familiarizar, essa forma de me apaixonar, de me entender enquanto ser daquele espaço. E foi. E aí, hoje eu sou um educador de capoeira, eu tenho uma casa de capoeira aqui em Sapopemba. Ah, financeiramente me ajuda? Poxa, claro que ajuda. Pelo amor de Deus. Capoeira é boa parte do meu ganha-pão hoje, né? Chega a ser 50% da minha renda a capoeira. Seja Legal. lecionando, seja com as atividades que eu faço, com a página, que eu trabalho também com a página Legado Negro Capoeira, né? Que é uma das Sim. maiores páginas de capoeira do mundo, né? Legado E Negro. trabalho também com produção de capoeira, né? Minha esposa é fotógrafa, faço documentário de capoeira. A gente está fazendo agora o nosso 8º documentário de capoeira. Fotos, já perdemos a conta de quantidade de eventos que nós conseguimos contemplar, que nós fazemos, projetos de capoeira para cultura. Nossa, vai para 10 anos que eu faço projeto de cultura, né? Que é uma das minhas formações. Então, eu posso dizer que a capoeira ela é a minha base de vida cultural, ancestral e financeira. Que Ponto. loucura. Né? Você praticamente sintetizou, tá com 7 mãos segurando quase os 7 instrumentos da capoeira, né? É com a mão, com a boca, É interessante bate isso, mestre, porque outro dia um amigo falou assim, e é engraçado, porque eu sou extremamente pouco conhecido como jogador de capoeira. Eu amo jogar capoeira, amo, mas eu sou extremamente pouco conhecido, o senhor sabe. As pessoas me Sim. conhecem como um cara que produz projeto de cultura de capoeira, né? Que é um cara que trabalha com documentários, com edição de fotos, edição de vídeo, mas a parte de jogar capoeira mesmo é mais pessoal do que propriamente pública, né? Então eu trabalho mais publicitando outras pessoas do que propriamente eu. É muito, muito louco isso. A capoeira, ela Muito é... louco, né? É uma forma de ser Ela, capoeirista, né? É uma forma de ser capoeirista. é Legal. eu tive um problema muito sério, não é uma crítica à pessoa ou às pessoas que me educaram no começo da capoeira, não é isso, tá? Mas é uma crítica àquele momento que a capoeira vivia.
Nós Sim, vivemos um momento na capoeira, a década de final de 90 e 2000, que era o capoeirista era só o que dava pernada. sim. É besteira. O Besteira. senhor é um escritor de capoeira. Isso é uma forma de desenvolver a capoeira. A Perfeito. mãe que traz o filho, que apoia o evento, ela é uma capoeirista, sabe? Aquele capoeirista que toca, que não joga, tem capoeirista que não joga. E Exato. são excelentes capoeiristas, excelentes manifestadores da nossa cultura. E é uma forma de representar a capoeira também. Então é uma bobagem achar que capoeira é só isso. Capoeira é muito mais. Houve uma época que era só vista dessa forma mesmo, por causa da necessidade da época mesmo, né? É capoeirista, vai Sim, para roda, claro, vai para claro. porrada e coisa e tal. Fazia parte. Mas a produção literária, a produção audiovisual e outros tipos de produções. E como você falou, né? Ter o apoio da família. A família também é capoeirista porque está vivendo um ambiente ali, está ajudando, está colaborando. Não deixa de ser também. Uma Absolutamente. das minhas, uma das minhas entrevistas mais lindas que eu já fiz foi com a mestra Mara, né? E assim, foi uma das coisas que ela fala, que boa parte das outras educadoras, professoras de capoeira que falam também, é que na época que elas começaram, elas eram vistas como pessoas que ela levava a criança para a roda e sofria discriminação ali, tanto por ser negra, né? Quem era negro, a mulher negra, por Sim, ser mãe, por ser mãe, como se você não pudesse jogar capoeira por ser uma mulher, sim. ser uma mãe. Você teria que ficar trancado em casa e os maridões, né, os capoeiristas, largavam as crianças em casa e iam para os lugares. Eu falo até isso, não é porque eu estou na sua frente, não, já que eu fiz esse comentário em outros lugares, viu, mestre? Hum, Eu acho linda a forma como você faz com a sua família. Você leva a sua família para a roda. sim, Você leva a sua levo. família para a roda de capoeira. Então, se você leva a sua família para a roda de capoeira, quer dizer que tem que ser um lugar seguro para Exato. você e para eles, né? Exatamente. A minha casa de capoeira, gente, para quem não conhece aqui a região, é no meu quintal. É no meu quintal. Então eu não posso trazer qualquer pessoa para cá, porque vai estar Exato. minha esposa, vai estar minhas crianças, vai estar meus irmãos. Meu pai e minha mãe moram no mesmo quintal que eu. Então, assim, não tem condições de você colocar essa gente estranha. E quando eu falo estranho, pessoas assim, que não sejam do seu ambiente familiar. A capoeira, Exato. ela é aberta, ela é, mas ela tem que ser um espaço familiar seguro para que as nossas Exato. famílias estejam com a gente. Né? A gente tem um hábito cultural antigo de, traz todo mundo aí. E aí? É. A quantidade de denúncias que nós tivemos nos últimos anos de abuso históricos com pessoas que estavam perto da gente e a gente vai continuar Exatamente. cometendo os mesmos erros, nós não Não podemos pode. cometer os mesmos erros. Exatamente. Não, nós Totalmente não correto. podemos. Tem que. Aquele negócio, né? Se eu aceito um pequeno delito, eu não posso reclamar do grande crime. Entendeu? Então, tem- Exatamente. eu preciso tomar muito cuidado com quem anda e, claro, descobrindo, eu não sou culpado de andar com quem eu ando se quem eu ando cometeu delitos, né? Até eu descobrir. Porque descobre e começa a ter um comportamento diferente. A gente passa por isso, é desagradável, mas é o processo pessoal de cada um e que cada um pague o que se fez, né? Porque, infelizmente, tem que tirar da capoeira esse malogro todinho e aquele negócio, né? A gente tira de um lado, a pessoa joga de outro e fica essa loucura. Porque você, por exemplo, você está na sua região aí com 7 igrejas ao seu redor e quando você está na rua, andando na rua, você, além disso, você está dentro da sua originalidade, não está preocupado com o que as pessoas falem em você, mas você não se pertence mais. Porque se acontecer alguma coisa, vamos supor, alguém te fecha na porta da sua casa, você briga com o cara e machucou o cara, pronto. Entendeu? Mesmo se é uma discussão, é o capoeirista. Entendeu? É o capoeirista, porque você vai ser visado. Então, nesse ponto de vista, não se pertence mais. Você tem que tomar cuidado com a sua postura. E eu tomo muito cuidado na rua, onde eu ando aqui. Todo mundo conhece como capoeira. Ninguém sabe meu nome na rua aqui. Ô capoeira, ô capoeira, ô capoeira. Na padaria, em qualquer lugar aqui, tudo no açougue, tudo é ô capoeira, capoeira, capoeira. Quem sabe onde o Adelmo mora? Nunca vi o Adel, mas o capoeira se conhece, entendeu? Mas por quê? Se eu cometer algum delito, algum erro no trânsito, ou xingando alguém, ou discutindo, foi o capoeira.
toda aquela imagem da capoeira, não é minha não, da capoeira vai para o abaixo, por causa de uma atitude. Então você não se pertence mais no seu ambiente. É interessante como muda, né, mestre? Porque se fosse na década final de 90, até mesmo 80, né? E um capoeirista aceitar essa tapa na cara de um outro, aí é até propaganda para casa de capoeira da pessoa. Não, Muda. exatamente. A forma muda, né? Eu tive uma situação aqui não, mas onde eu lecionava, que eu sofri uma agressão, né? No meio da roda foi a última vez que aconteceu uma situação tão complicada como essa. Quando eu falo agressão, não do jogo de capoeira em si, né? Mas a forma como aconteceu foi uma agressão, né? Eu apenas com crianças ali. E eu não tive possibilidade de responder, porque eu só tinha criança comigo. Se eu batesse na desgraça, né, que tinha todas as possibilidades de bater, eu ia ficar... Os pais dos meus alunos assustados, as crianças assustadas. Naquele momento eu estava com as minhas mãos atadas. Simplesmente o que eu fiz? Eu parei e expulsei a pessoa. Sim. Eu expulsei a pessoa do espaço. Ponto. Não que eu não quisesse, que aquele Vitor, né, do começo, queria esfregar a cara dele no chão, de ponta a ponta. Que tá aí dentro, né? Aquele Vitor tá aí dentro, né? Não, tá aqui dentro. E ficaria muito feliz, viu? Muito feliz e agraciado de esfregar a cara daquela desgrama no chão. Mas ali, naquele momento, eu tenho um personagem, que é o personagem do educador, que é o personagem da referência. Nós somos referências para essas crianças. Não que nós não gostamos. Eu gosto de uma coisa bem legal que a gente... parou, depois da pandemia parou, mas vamos fazer um jogo mais pegado, a capoeira mais luta, não quero ninguém filmando, fecha os portões, só adulto, vamos treinar. É uma coisa. Sim. Agora, essa forma da exposição, como nós temos de um tempo para cá, que a pessoa só mostra, eu vou lá jogar um jogo com um cara, com uma mulher, que seja quem for, e aí eu só corto os melhores momentos para me vangloriar. Sei hoje. Meu, tá louco? Então, assim, então tá. Então então eu posso virar e falar assim, vou dar um exemplo básico aqui. Você assistiu a final da Copa 2002? Você assistiu? Fica na sua cabeça uma coisa. Fica uma coisa na sua cabeça muito simples. Brasil ganhou. Sim, beleza? Assim. Mas há alguns, acho que uns 4, 5 anos, eu assisti o jogo inteiro na internet novamente. Não lembro por que eu assisti. Eu falei, vou assistir esse jogo aqui e tal. Cara, o Brasil tomou sufoco o jogo inteiro. Só que marcou 2 gols. Se não me engano, foram 2 gols. Foi 2-1, se não me engano. Então, assim, o Brasil... Só que fica na memória aquilo. Se eu recorto esses momentos, eu não levo à realidade. Eu estava falando da verdade. É a verdade criada. É uma forma de verdade, mas é cortado. Isso é ridículo. Mas é uma forma de trabalhar a capoeira também, né? Como propaganda enganosa. Mas é uma forma. É propaganda enganosa da know-how também, né? É uma propaganda enganosa, ponto, né? Cada um com essas doideiras, né? Capoeira.com. Ô, meu querido, vamos falar aqui de um momento afetivo. Quem é José Andrade na sua vida? Mestre Andrade, ele é um ancestral que me reencontrou, né? Em 2014 nós nos aproximamos e ele me acolheu enquanto um discípulo, né? Ele me acolheu enquanto um amigo, né? Enquanto um filho na capoeira, né? E ele tem sido para mim um presente. É muito interessante pensar. É um presente. Ele fala que é um reencontro, né? Que o mestre também é muito espiritual. Sim. Então, é um reencontro de espíritos, né? E tem sido maravilhoso o contato com ele, o carinho com ele e o amor que ele me proporciona. E proporciona para minha família, né? Para minha família carnal também, porque é impressionante como esses nossos... que ele fala que não pode chamar ele de velho, tem que ser idoso. Ele fala, você não chama de velho não, sou idoso. Eu falo que ele é experiente, né? É impressionante, é incrível como nossos griots, né? Esses griots, eles podem nos trazer tanto presente, tanta maravilha, né? E aí, é isso que ele é para mim. É isso que ele é para mim. Não, ele e outros, né? Que trouxe outros e outras que nos tem proporcionado. Esse trabalho que eu tenho das entrevistas, mestre, que eu faço desde 2014, que é o que me aproximou do mestre. Perfeito.
foi algo que me trouxe muita alegria, muito aprendizado. Porque Sim. escutar vocês falando é maravilhoso, é espetacular. É incrível como o capoeirista ele consegue adentrar ambientes espiritualizados e ter conexões, né? Porque eu acredito que a sabedoria não é nosso, não é sua, não é minha, não é de ninguém. Ela é um ambiente onde eu tenho a capacidade de acessar ela. Vai depender de quê? Do que eu fizer na minha vida, da minha procura, da minha busca. Porque se fosse gratuito para todo mundo era sábio. Eu não preciso pagar um preço para acessar a sabedoria, essa ancestralidade, para poder colher para mim e reproduzir. Porque nós somos, na verdade, não falo, somos assim, os grandes mestres, né? Excluindo, porque ainda estou no processo, são porta-vozes, né? São pontífices de um conhecimento ancestral que é depositado na mão deles e traz para a juventude, para novas gerações. E isso não quer dizer que um ancestral mais antigo que a gente, que você, por exemplo, só ele tem essa capacidade. Um jovem como você pode ter essa capacidade de acessar, encontrar aquilo ali e trazer à tona um conhecimento ancestral que é importante e vai dar volição, vai dar sentido, vai dar significado à própria capoeira. Porque se tirar tudo isso aí, não tem sentido ser capoeirista. Não Se for tem. por causa de ginástica, eu vou correr, andar de bicicleta, vou fazer outra atividade numa academia, malhar. Se é só uma atividade física. Capoeira transcende isso em muito. Eu sempre falo para as pessoas, capoeira é luta? Sim, é luta. Mas ela transcende a luta. Capoeira é arte? Ela é arte, mas ela transcende isso. Tudo que você fizer na capoeira é transcendente. Entendeu? Vai depender do quê? Do teu nível de maturidade, de compreensão, a tua leitura da vida, da sua vida em relação à capoeira. Então, Exatamente. É, concordo plenamente. perfeito. Meu querido Vitor, preciso fazer 5 perguntas específicas para o senhor, depois fazer as minhas considerações finais e você encerra a live. Tudo bem? Ok. Contramestre Vitor Lobo, o que é a capoeira? Amor, construção. Amor e construção. Maravilha. Lá dentro de você, quem mora lá? Quem é você? Eu sou muitos e muitos moram dentro de mim. Muitos falam através da minha boca. Muitos falam através do meu corpo. Muitos falam através da minha alma. E eu consigo ouvir o que eles estão falando e aprendendo com eles. E elas, porque tenho muitos que são mães que moram comigo. Porque isso é uma beleza da ancestralidade. Fantástico, fantástico. Contramestre Vitor Lobo, o que você pode fazer pela capoeira? Estou tentando fazer, principalmente a questão da preservação cultural e a preservação histórica dos mestres e mestras de capoeira. Né? Registrar a história dessas pessoas, a oralidade, que muitos deles e delas não têm a possibilidade de escrever sobre. Então eu tenho tentado trabalhar isso e preservar essa questão. Acho que a minha grande contribuição da capoeira, acredito até hoje, né? Ainda sou uma pessoa fisicamente nova, eu acredito que ainda seja a questão da preservação da memória dos nossos griots e das nossas griots. Fantástico, fantástico. Os jovens merecem vivenciar a capoeira? Tanto quanto os mais antigos, né? Tanto quanto os mais antigos. Os direitos são exatamente muito semelhantes. Maravilha, maravilha. Vitor, uma perspectiva dramática. Tira a capoeira da sua vida. Você nunca encontrou a capoeira. O que você seria hoje? Você consegue alcançar? Impossível. O achismo não existe na história. Sim. Né? Mas eu não consigo me imaginar sem ela, até porque, dentro do nosso diálogo, toda a construção de caminhos profissionais, de caminhos pessoais, praticamente girou em torno da capoeira. Então, se eu retirar ela do meio onde eu estou inserido, da minha realidade, provavelmente eu não seria quem eu sou. Seria impossível eu ter a identidade que eu tenho, a concepção de mundo que eu tenho sem ela. Realmente não seria. Eu poderia tirar muitas outras manifestações da minha vida, mas ela, com certeza, não seria mais eu.
Entendi, entendi. Essa pergunta é desagradável, mas eu faço ela por quê? Porque a gente muitas vezes, por ser prato do dia, prato comum na nossa vida, nem sempre as pessoas botam ela no peso real que ela tem como impacto de transformação da vida da gente, entendeu? Então é muito a gente lembrar, ter uma percepção, cara, e se não fosse a capoeira? Então a gente sempre revalorizar ela, sempre renovar esses votos. Mas eu não acho desagradável, mestre. Eu acho que é um processo de reflexão. Eu falei com Sim, muita facilidade no começo para o senhor como é que eu comecei a capoeira. Mas eu nunca tinha refletido até um curso que eu estava fazendo como... Você conhece também o mestre Márcio de Santos? Eu estava sim. fazendo uma atividade com ele lá, inclusive na Baixada, e ele fez essa pergunta para mim. Lá ali, acho que eu fiquei uns 5 minutos pensando. É, e durante o curso ele perguntou, por que você começou a capoeira? Eu fiquei acho que um tempo pensando, aí eu parei e falei, poxa, meu, eu comecei a capoeira porque eu apanhava. E eu usei a capoeira para me defender e para atacar também. Então acho que é importante que tenhamos essa pergunta sim, e qual o peso da capoeira na nossa vida. Por isso que é tão importante a gente utilizar ela, né? Utilizar ela quanto instrumento de transformação, instrumento de resistência, instrumento de empoderamento. E é uma coisa que é importante falar mais uma vez para quem chegou depois. Nós devemos literalmente lutar contra aqueles e aquelas que estão usando a capoeira enquanto opressão. Quem está usando ela como opressão é um criminoso, um desgraçado. Ponto. Com certeza. Só o fato de adulterar já é um crime terrível, que é a adulteração, né? Total. Total. É tirar o direito cultural de quem está na cultura e trabalhando por ela, vivendo por ela. Parabéns. Ô, meu querido Vitor Lobo, o que você espera da capoeira? Eu espero que ela continue a me proporcionar e eu a proporcionar a ela enquanto essa mística, enquanto essa energia, enquanto essa troca, que ela possa acalantar nossos corações. Porque, como o senhor falou ainda há pouco, que ela essa veia de rios, esse afluente, essa água da vida, que ela é uma água da vida, que ela Sim, possa continuar a ser esse quebra-muros, que ela possa continuar a ser esse desenvolvimento de pontes, que ela possa ser uma forma de comunicação com o ancestral, com os nossos, com os intolerantes, né? Que ela possa ser uma forma de proteção do nosso povo, de diálogo da nossa história, né? Que ela possa ser essa vida, essa raiz essencial. Porque só para brincar novamente falando sobre Sapopemba, Sapopemba significa raiz profunda. Tá? Para olha, quem não está entendendo, Sapopemba é um bairro do extremo leste de São Paulo, que até pouco tempo nós não estávamos nem conectados a quase nada, porque nós não tínhamos metrô, não tínhamos corredor de ônibus, e nós temos de um tempo para cá, e nós nos conectamos, e essa raiz profunda ela é importante citar, porque a capoeira ela é essa raiz profunda ancestral. exato, Ela pode exatamente. ser essa forma de derrubar paredes, essa forma de conexão. Ela é, e como o senhor falou, está no mundo todo. E complicado, né? E fora do Brasil, você também que já viajou bastante para fora do Brasil Sim, nós somos extremamente acolhidos. E aqui somos. nós estamos sendo oprimidos. Então é importante a gente denunciar. E ela é uma forma de denúncia também. Então é isso que eu espero da capoeira, que ela continue a ser essa ferramenta de luta contra a opressão. Fantástico. Meu querido Vitor Lobo, te agradeço a possibilidade de conversar contigo, tá? Eu tenho um grande respeito e admiração pela sua pessoa, pelo seu trabalho, e você traz consigo uma carga de sabedoria, de conhecimento, de ancestralidade muito forte para quem te conhece, para quem vive contigo, tá? Te agradeço essa possibilidade de conversar contigo. Pode encerrar a live do seu jeito, porque ela é sua, meu querido. Muito obrigado. Fique à vontade. Agradeço a todos, a todas, a vocês, né, pelo carinho, né, pelo acolhimento. E vamos na luta, seguimos na esperança em dias melhores, né? Seguindo na esperança, né? Por mais que seja algo extremamente complicado, você fala, não, a gente precisa falar, nós precisamos pensar bem no futuro do nosso Brasil, pensar bem na herança histórica, política, cultural que o nosso país está passando. Nós estamos vivendo um momento de xenofobia, um momento de violência política, cultural, partidária. Então nós precisamos repensar. E a capoeira ela não pode estar do lado daqueles que oprimem. Ela tem que estar do lado, principalmente, daqueles que estão passando necessidades. Seguimos na luta, seguimos no axé e
contra a violência, contra os genocidas, contra os cruéis. Axé, muita luz e muita paz. Axé, meu querido. Fica na paz. Tudo de bom. A gente se vê logo, logo, tá? Pessoal, muito obrigado. Siga o Vitor Lobo lá no Legado Negro, né? Vitor Lobo Capoeira é o meu pessoal e Capoeira Legado Negro também, das páginas que nós trabalhamos. Lá nós temos o Fala Capoeira também, que nós participamos, e várias colunas e vários vídeos trazendo informações. E não esqueçam, PROAC, Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, está abrindo, tá? Opa! Deem uma olhada lá, que os projetos estão abertos. Precisamos colocar capoeira lá dentro, precisamos colocar capoeira no setor público. Axé. Maravilha. Dessa vez eu vejo o e-mail, tá? Para deixar. Valeu. Um abraço, Um abraço também, ó. Adelmo Lima lá, Brinca Brasil no YouTube. Forte abraço a todo mundo. Me sigam lá também. Beijo no coração, meu querido. Tchau. Beijo, mestre. Axé.